a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Hoje daremos destaque à segurança e às fiscalizações em Petrópolis. Vamos conversar com o vereador Eduardo do Blog para saber das ações e fiscalizações que estão sendo realizadas pelo parlamentar. Nesta quinta-feira, o Correio Petropolitano completa 100 edições impressas. Um jornal criado com muita informação e independência, levando para você informação de toda a região serrana do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira também foi divulgado as notas para os candidatos que realizaram o Enem de 2022. A divulgação foi antecipada pelo Ministério da Educação. E também nesta quinta-feira termina o prazo para os candidatos pré-selecionados do FIES complementarem as suas inscrições. Notícia e informação com análise nas fiscalizações e garantindo o direito dos petropolitanos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição começando. A gente começa essa edição agora ao vivo, 1h04 da tarde. E a gente já vai começar com a nossa entrevista de hoje. Aqui no programa, para participar junto com a gente, o vereador Eduardo do Blog, para falar sobre as fiscalizações e a segurança também aqui na cidade. Eduardo, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Richard. É uma honra estar aqui, né? Eu que te sigo nas redes sociais, acompanho, né, o Correio da Manhã. Trabalho brilhante, parabéns pelas 100 edições, sou muito fã de vocês, estou muito honrado com o convite. Muito obrigado, Eduardo. A gente já começa então aqui o nosso bate-papo. Eu pergunto sobre o seguinte: ano passado, em dezembro, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal que abordava especificamente vendedores ambulantes aqui em Petrópolis, principalmente na região do Centro Histórico. Eu queria que você falasse para a gente, Eduardo, justamente sobre esse tema, o porquê de ter realizado essa audiência, porque, pelo visto, eles não eram só vendedores ambulantes, né? De alguma forma, eles também coagiam os petropolitanos que passavam pelo centro da cidade, né? Richard, eu assumi a presidência da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente, né, do idoso e da pessoa com deficiência. Quando eu assumi a presidência, saiu nos jornais, nas redes sociais, e eu comecei a ter um retorno de diversas situações que precisavam da nossa atenção. Uma delas foi em relação a pessoas que vêm de fora do nosso município, a maioria vem de fora do nosso município, e infelizmente, né, estavam ali coagindo, constrangendo, até ameaçando crianças, idosos, mulheres, principalmente, né, crianças, idosos e mulheres no centro da cidade. Você que está nos acompanhando, quantas vezes nós encontramos, às vezes na saída das lojas, vendedores que nos abordam, querem segurar pelo braço, querem te obrigar a comprar. Então, assim, eu tive relatos, por exemplo, de uma criança, de um adolescente que foi obrigado a fazer um Pix para o vendedor porque não tinha dinheiro. Uma menina de 14 anos que foi assediada por 3 rapazes no centro da cidade, rapazes esses que eu volto a dizer, nós investigamos, procuramos, fomos até a rodoviária, conversamos com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, né, e nós identificamos que esse grupo que estava subindo junto todos os dias para Petrópolis estava vindo de fora da cidade. Tem muitos vendedores que trabalham no centro da cidade, que trabalham sempre de maneira honesta, de maneira correta, que estão regularizados. São pessoas que nós já estamos até habituados, né, a tê-los ali fazendo aquele atendimento nos pontos de ônibus, mas infelizmente não era o caso. Era uma situação muito preocupante e com 30 dias à frente da comissão eu convoquei a audiência pública, né, a gente trouxe a Guarda Municipal, a fiscalização de posturas, a Polícia Militar, né, agradeço ao 26º pelo apoio que tem me dado no comando da comissão. O Major Joel participou. No dia seguinte dessa audiência pública,
o prefeito Rubens Bontempo, mesmo eu sendo um vereador de oposição, um vereador que fiscaliza, que cobra, que denuncia, tenho que reconhecer aqui que o prefeito abriu as portas da prefeitura, organizou uma reunião, colocou todas as forças, a Secretaria de Governo, a SSOP, a Fiscalização de Posturas, a Guarda Municipal, né, o coordenador da Guarda estava lá, o coordenador de Segurança estava lá, o secretário de Governo estava lá, né, o secretário da SSOP, né, nós conseguimos unir todos os secretários. Então tudo que foi debatido na audiência pública, as denúncias que nós recebemos dos pais foram levadas até a prefeitura, a Polícia Militar também participou e dali saíram uma série de ações que têm ajudado aí a melhorar e a garantir a segurança da população no centro da cidade, como uma atuação mais efetiva da Guarda Municipal, né, o Teobaldo, que assumiu o comando da Guarda agora, na época ainda era o subcomandante, né, mas ele fez questão de colocar o ônibus da Guarda ali em frente ao calçadão do Senip, né, você que passar ali pelo centro da cidade, o ônibus da Guarda está ali, esse ônibus acaba monitorando o centro da cidade, porque ele tem várias câmeras, né, apontadas ali, e eu cheguei a entrar no ônibus da Guarda, verifiquei que realmente estava funcionando. Eles fizeram ali uma ronda, organizaram uma ronda constante ali no centro da cidade. Então é comum hoje você ver os guardas municipais andando, transitando ali pelo centro da cidade. E isso foi o que eu falei agora no aniversário de comando da Polícia Militar, que eu tive a honra de participar. Isso acaba aliviando até a Polícia Militar, porque a guarda na rua cuidando desse tipo de situação deixa a Polícia Militar mais livre para atuar nos bairros, que é onde hoje nós temos assim, uma dificuldade maior. Né? A gente precisa até eu estou pedindo ao governador a ampliação dos quadros da Polícia Militar aqui em Petrópolis, ou seja, o aumento do efetivo. A gente não pode continuar sendo a maior cidade da região serrana e tendo o menor efetivo. Isso é inadmissível. Isso realmente é algo que ainda deve ser analisado. E lembrando, né, que esse também é o papel da Guarda Civil, né, dar esse apoio e fazer essas fiscalizações também aqui no centro da cidade. E isso é muito comum, até porque eu mesmo já presenciei esse tipo de ação, de 2, 3 virem ao mesmo tempo para falar com você, não, compra aqui, não sei o que, então não é dinheiro. Enfim, são coisas que acontecem, pelo menos aconteciam, realmente a gente viu uma diminuição nesse quesito. Vale lembrar, a gente convidou também até o Conselho Comunitário de Segurança para participar aqui com a gente, mas não podem estar presentes. Mas mesmo assim a gente dá prosseguimento aqui à nossa entrevista sobre esse tema. E é importante até ressaltar, né, Eduardo, além dessas fiscalizações, que esse trabalho ele seja contínuo, até para não ter esse retorno dessas pessoas com má índole, né, digamos assim. Perfeito, né? O Conselho de Segurança, eu participei da última reunião, participa a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, tem até PRF no Conselho que participa das reuniões, né, que hoje o Conselho é presidido pela Alvanei, que é uma empresária muito respeitada no município, todo mundo conhece, sabe da luta dela por uma Petrópolis melhor. Eu estou participando das reuniões do Conselho, estou fazendo questão de acompanhar de perto, justamente para garantir que essas ações permaneçam, porque só assim a gente vai conseguir garantir a segurança da população. Você imagina que você deixar o teu filho ir para a escola e depois ter a notícia que ele foi assediado, que ele foi agredido, que ele foi obrigado a comprar, que ele foi obrigado a fazer. Imagina se fosse a tua esposa, se fosse a tua irmã, se fosse a tua mãe, infelizmente, ou se fosse a sua avó, os seus avós, né? Porque isso está acontecendo muito com os idosos, de pegar o idoso às vezes na porta de uma farmácia e falar, olha, compra aqui, não, então vai lá e compra uma fralda para mim, e meter o dedo na cara, e ofender, e às vezes até ameaçar. Nós recebemos esses relatos. Então, assim, alguém tinha que tomar a frente dessa situação porque estava muito bagunçado. Eu volto a dizer, o prefeito tem muita coisa para fazer na cidade, sou um crítico dele, estou sempre cobrando, né, que ele cumpra o papel dele, porque o meu papel é cobrar que ele faça o dele. O meu papel é fiscalizar. Então, estou sempre cobrando, mas nessa questão a prefeitura atuou junto com a gente para tentar resolver, e é o que é importante. O importante para mim não é quem vai ser o nome que vai sair no DNA, que é o pai da criança que resolveu, ou que fez, ou que aconteceu. Para mim é importante que a situação se resolva. Uhum. Até porque chegam para mim, com a quantidade de pessoas que nós temos hoje acompanhando nas nossas redes sociais, chega um mundo de mensagens, de pedido de fiscalização. Então, cada vez que eu resolvo uma coisa, eu parto para outra. Então, assim, otimizar isso para mim é bom. E eu estou vendo que o resultado realmente está... Eu peço a você
que está nos acompanhando, caso venha acontecer, que entre em contato com a gente pelas redes sociais, né, para que a gente possa atuar e melhorar mais uma vez a situação aí para a população. Tem que ser contínuo. Não adianta a gente fazer só para o final do ano, passou o final do ano, que é onde a cidade está cheia, as pessoas comprando, né, a gente aliviar. Vai ter a volta às aulas agora. Muito provavelmente, né, esses jovens que são alvo, né, desses pseudo-vendedores, né, porque não são pessoas sérias, essas pessoas que estão vindo de fora para poder fazer esse tipo de situação, que são crimes isso. Isso tem que ficar claro, gente, isso é crime. Ninguém pode te obrigar a comprar, ninguém pode te assediar, você é mulher, idoso, ninguém pode te assediar, querer pegar no seu braço, querer te obrigar a entrar nos locais, nos lugares, querer colocar a mão no teu bolso para saber o que você tem de dinheiro. Isso é crime. É muito importante registrar boletim de ocorrência. Como que você faz isso? Você faz pelo site da Polícia Civil. Você não precisa ir até a delegacia. Por que isso, gente? Não, tem muita gente que fala, mas não vai dar em nada. A gente só consegue mapear, a gente só consegue descobrir aonde está o problema quando há denúncia. Por isso que eu realizei audiência pública. Porque muitos desses casos, no meio da audiência pública, está lá gravado, eu expliquei isso para a Polícia Militar. Eu disse, olha, por que eu pedi essa audiência? Porque os pais que vieram aqui fazer reclamação não fizeram um boletim de ocorrência. Muitos nem sabiam como fazer. Às vezes a pessoa não tem tempo, ir até a delegacia, às vezes você fica lá muito tempo. Faz pelo site da Polícia Civil, mas é muito importante registrar esse tipo de situação. E aí senão gera o que a gente chama de subnotificação, né? Que são exatamente não os números reais desses crimes, desses supostos crimes, porque eles não são registrados, né, com esse boletim de ocorrência. Mas, além da questão da segurança, Eduardo, a gente chega praticamente agora a um marco. Estamos aqui há 6 dias de uma das maiores tragédias socioambientais de Petrópolis. E eu pergunto para você o seguinte, você tem acompanhado esse cenário, as obras, você tem acompanhado alguma localidade especificamente? Porque a gente sabe que ainda tem muito a ser feito aqui na cidade e isso gera uma preocupação muito grande para muitos moradores. A gente mesmo conversando na rua, fazendo matéria, a gente escuta, né? Poxa, quando chove eu não durmo, a gente fica tenso. A minha filha que passou por esse tipo de situação, hoje ela precisa de tratamento psicológico. Qual que é a análise também que você faz então desse 1 ano em relação às obras, às intervenções aqui no município? Quase nada foi feito. Inclusive a inércia do Poder Executivo é um dos motivos de eu ter pedido a cassação do prefeito Rubens Bom Tempo. A falta de ação do Poder Executivo e até a falta de capacidade do governo, e não é um governo que não tem experiência, é um prefeito que está no 4º mandato. Então, se tem alguém que a gente tem que exigir, eu estou no meu 1º, é dele, porque ele sabe ele já sabia o que ele ia enfrentar quando ele sentou na cadeira. Ele quis ser prefeito, então não tem como aliviar a responsabilidade dele. A gente pegou as 9.000 cestas básicas que nós conseguimos do governo federal, que foram doadas para sindicatos, denunciei no Ministério Público, denunciei para o governo federal, cestas básicas que deveriam ter ajudado a população naquele momento e não chegaram para essas pessoas. A gente tem provas, tem fotos, tem vídeos. Aqui na porta do prédio da TV tinha cesta básica sendo destinada para um sindicato. Infelizmente, a gente tem provas disso, a gente mandou para o Ministério Público, eu fiscalizo muito as áreas que foram atingidas. Eu tive outro dia no Sargento Boining, na Vila Vasconcelos, um local onde morreu uma menina de 16 anos. Tem várias casas interditadas, condenadas pela Defesa Civil, com a orientação para a demolição dessas casas. Tem a assinatura do Paulo Mustrange, que é o vice-prefeito, era o então secretário de obras, num documento para a demolição das casas, mas infelizmente as casas estão lá até hoje. Aí você vai no Chácara Flora, tão grave quanto não fazer obra, ou talvez até mais grave, é não ter feito a limpeza da maneira adequada. Porque o que você vê no Chácara Flora, o que você vê na 1º de Maio, o que você vê no Morro da Oficina, o que você vê em todo ali o Alto da Serra, toda aquela região, o que você vê nesses locais, o que você vê no Vila Felipe, é uma quantidade de terras, de pedra. O que você vê no Caxambu, poste, tem placas do tamanho dessa nossa laje aqui, que está por cima da nossa cabeça, penduradas por vergalhões.
por cabo de aço. Você vai no Caxambu, eu já subi lá em cima, já fiz vídeo, já fiz foto, já denunciei. E você olha para baixo, você vê as pessoas pendurando roupa de criança no varal, você vê idosos, você vê que as pessoas estão morando na reta aonde pode, a gente espera em Deus que não aconteça, mas pode numa chuva vir a derrubar. E aí eu te digo o seguinte, se a chuva forte que aconteceu há um ano atrás foi o suficiente para derrubar uma casa, você imagina para mover pedras, pedaço de laje, vergalhão, poste, tem poste inteiro pendurado em determinados locais. Você vai na 1º de maio, tem pedras gigantescas para rolar. E assim, a gente vê que as pessoas, infelizmente, boa parte dessas pessoas tiveram que voltar para casa. E como que fica a situação dessas famílias? Então, assim, quando eu fiscalizo e cobro, eu sempre deixo claro para as pessoas, você nunca vai me ver ofender o prefeito Rubens Bom Tempo na questão pessoal. O que eu cobro dele é a gestão da cidade, é a administração, é a responsabilidade. Eu entendo que esse é o meu papel enquanto vereador. Eu preciso dos outros vereadores para votar os projetos, para fazer os encaminhamentos, para aprovar as leis. O legislativo, nesse ponto, tem que ficar unido. Agora, em relação à atuação parlamentar e à fiscalização, cada parlamentar entende que vai conduzir o teu mandato da maneira que acha e depois vai prestar contas para a população quando chegar nas urnas. Eu entendo que essas pessoas hoje estão desamparadas. Olha, quando a pessoa entra em contato comigo, é porque ela já tentou de tudo. Já tentou no diálogo, já entrou em contato, já falou com o vereador que é da base do governo, já falou com o secretário, já mandou mensagem para o prefeito no Facebook. Quando eles me chamam, é quase que um grito de socorro. É o desespero deles, porque essas pessoas ainda correm risco de vida. Sabe? É realmente muito difícil você imaginar, porque assim, eu não consigo não me colocar no lugar dessas pessoas. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina que vai fazer 18 anos e tenho um menino agora que vai fazer 4 anos. O dia que eu tive no Chácara Flora, rapaz, eu estava conversando com uma senhora, fazendo um vídeo mostrando a situação, pedindo a limpeza do bairro. Eu não estava pedindo obras, estava pedindo a limpeza, porque o meu medo é o quê? Você pega uma pedra do tamanho de um carro, você divide ela em 4, em 6, em 10. Mas mesmo ela dividida, se ela rolar, ela vai matar a gente. Só que eles dividiram, ou seja, ficou mais fácil da água empurrar, jogar essa pedra, e as pedras estão lá ainda. Eu estou dizendo não, pode ir lá, tem foto, vídeo, tudo. Eu sei que vocês cobrem também, vocês fazem entrevista, dão voz às pessoas, e tá lá, cara. Então assim, eu sinceramente, eu não entendo como o Rubens consegue dormir com essa situação. Porque eu, como um cara, agora te falando como jornalista e cidadão, um cara que acompanha a política há 20 anos em Petrópolis, eu nunca vi passar tanto dinheiro pela prefeitura. É muito dinheiro. E é dinheiro, assim, vou dar um exemplo para vocês. É dinheiro que se o prefeito quiser construir um prédio, ele pode. Se ele quiser contratar uma empresa para fazer a limpeza, ele pode. E assim, não presta contas, cara. Não presta, por mais que a gente tente, faça requerimento de informação. Eu fiz um relatório da Comissão de Transparência que foi arquivado lá pela base do governo, um relatório de 600 páginas, cara. O relatório está no site da página, da Câmara Municipal, você pode ir lá baixar e ler. Você vai ver o que está ali, não presta contas. Você pede, por exemplo, o registro do profissional que trabalhou, porque a gente quer saber como foi gasto os 30 milhões da LERJ. Dinheiro livre para a prefeitura fazer o que quisesse com aquele dinheiro. Aí a gente pede isso, mandam para a gente uma xerox de um documento que você não consegue ler. Como que você vai fiscalizar? Sabe? Então eu fiz um relatório de 600 páginas, eu tenho vários assessores que são advogados, a gente passou ali, aí você vê um relatório desse arquivado, dá desespero, cara, porque você quer que as coisas andem. Eu fui lá outro dia fiscalizar a obra da UPA, que está lá embaixo da barreira, estão fazendo a obra da UPA lá. Cheguei lá, não tinha o prazo, não tinha o início da data da obra. Então, como que você vai calcular o prazo de 120 dias? Tive que fazer um pedido de informação para a prefeitura. Quer dizer, não querem prestar contas, estão dizendo que é um governo transparente. É muito difícil. Nesse ponto, inclusive, a gente está produzindo material especial para você acompanhar em relação a um ano, né, da tragédia. E não me falha a memória, na localidade do Vila Felipe existe esse mesmo problema. A placa da prefeitura foi colocada, no entanto, o início das obras, a data do início das obras não foi estipulado. O prazo é de 300 dias, mas não existe uma comprovação de quando essas obras vão começar. Então, entra nesse ponto. A partir, então, de que dia a gente vai começar a contar? E vale ressaltar que, realmente, muitas obras aqui em Petrópolis ainda precisam ser realizadas.
A gente conversou com o Ministério Público, todo esse material completo você vai acompanhar a partir da semana que vem e é um cenário, infelizmente, muito preocupante, porque além das poucas obras que começaram, né, além das muitas que não foram feitas, das poucas que começaram, algumas ainda estão atrasadas, algumas ainda precisam de uma outra fiscalização do Ministério Público. Enfim, são morosidades que nós, como petropolitanos, ficamos muito preocupados, porque o período de chuva chega novamente. Ontem a gente noticiou até que foram 6 ocorrências em relação à chuva da última segunda-feira, e locais como no Caxambu, por exemplo, que já entrevistamos aqui o presidente da Associação dos Moradores, a coordenadora do NUDEC, as ações ainda não foram realizadas. A gente lembra que existem os processos de licitação, são demorados, tudo bem, mas um ano após a tragédia, será que já não foi tempo demais aguardando para realizar esse início das obras? Eu ia até e pergunto para você justamente isso, Eduardo. Faltou mais agilidade para realmente fazer as ações aqui no município? Olha, faltou agilidade, faltou responsabilidade, acho que principalmente responsabilidade, porque você está falando sobre as obras, eu estou te falando sobre uma coisa que vem antes, que é a limpeza dos bairros. É o mais simples, cara, é o arroz com feijão, que é você limpar, né? Ou seja, a Prefeitura de Magé veio e ajudou, a Prefeitura do Rio veio e ajudou, outras prefeituras nos ajudaram, ok. Agora, a limpeza das comunidades não foi feita. Antes de você realizar a obra estrutural, você tem que tirar aquela quantidade de terra, de pedra. É o básico, cara. Ou seja, o governo municipal, a Prefeitura de Petrópolis, não fez o básico, não fez o arroz com feijão. Você vai no Caxambu, antes de fazer a obra estrutural, você tem que conseguir tirar aquela quantidade de pedra, de terra que está lá. Antes, lá no Vila Felipe, antes de fazer a obra, você tem que tirar, porque é essa quantidade de terra e de pedra lá em cima que hoje ameaça a vida das pessoas. É isso, porque se você aliviar esse peso, já vai melhorar em alguma coisa. E é um caminho natural para você fazer a obra depois. Uhum. É o primeiro passo, nem a limpeza eles fizeram. Então, assim, tem muita gente que acha que eu brigo muito, que eu tô sempre... O pessoal fala que eu sou barraqueiro, né? Que eu tô sempre arrumando barraco, tô sempre arrumando... Cara, mas o que eu vou fazer? Eu não sou ordenador de despesa. Eu não mando nas equipes. Eu não mando no dinheiro. Não sou eu que digo para as equipes, olha, vocês têm que trabalhar aqui. Se você falar com o Ministério Público vai te confirmar isso. O vereador, ele não pode intervir diretamente no serviço. Não sou eu que posso internar, não sou eu que posso enterrar, não sou eu que posso fazer matrícula. A minha função é fiscalizar. Então, assim, eu vou fiscalizando, levo para o Ministério Público, conto com a ajuda de vocês da imprensa e vou embora tentando fazer com que as coisas aconteçam. Mas nem o básico o governo está fazendo. Eu, sinceramente, eu gostaria muito de entender o que se passa na cabeça do prefeito Rubens Bom Tempo hoje. Gostaria, cara, porque já se passou um ano. A gente está chegando num período muito difícil para a nossa cidade, que é março. Todo mundo sabe o que acontece em Petrópolis em março. Que a chuva vem forte, que é um risco para a vida das pessoas, e mesmo assim as comunidades continuam com aquele volume de terra, de pedra, de entulho, está tudo lá. Casas penduradas, casas rachadas, infelizmente. E assim, é aquela velha história, né? Às vezes eu fico vendo o pessoal que quer defender o governo dizendo, mas é muita coisa, mas... Cara, eu respondo em média entre 300 e 500 mensagens todo dia. Sabe por que eu não reclamo? Porque eu escolhi estar aqui. Eu fui lá e coloquei meu nome na urna. Então é minha obrigação atender as pessoas. A obrigação do Bom Tempo é governar, cara. É obrigação dele ir lá, é obrigação dele fazer limpeza. Eu tô te dizendo, dinheiro tem. Só no orçamento desse ano tem mais de 300 milhões de reais. Só de empréstimo. Que inclusive demorou para voltar para a Câmara, porque no primeiro projeto, na primeira lei orçamentária anual, esse valor não tinha sido incluso. Mas enfim, é outro papo também, né? É um erro de quem não tem experiência, né? Então assim, ele só tem 4 mandatos, né? Mas quando ele chegar no 10º, ele aprende. Mas ele vai ter 300 milhões de reais a mais para poder gastar. Mais os 100 milhões de reais que ele pegou de empréstimo para você que está em casa, você vai pagar
seus filhos vão pagar, sua família vai pagar. É um empréstimo feito no nosso CPF, é a população que paga. Porque o dinheiro, eu falo sempre para as pessoas, o dinheiro da prefeitura não é do prefeito. O prefeito é o síndico do prédio. O prefeito não é o dono do prédio. Ele é o síndico, a obrigação dele é zelar, é administrar os recursos. O Rubens Bontempo não é o dono da prefeitura, por mais que ele tenha 20 anos de poder. Mesmo assim, ele é só o síndico do prédio. Ele tem que zelar pela boa aplicação desse dinheiro. O dinheiro sumiu, porque o dinheiro foi gasto. O dinheiro que veio da Alerj foi gasto. Ele não prestou contas. Aonde foi parar esse dinheiro a gente não sabe, porque o segundo relatório da Comissão de Transparência que veio não conseguiu explicar isso pra gente. O prefeito não fala, já está planejando ser prefeito de novo, disputar o 5º mandato, e a gente tem aí mais uma tragédia anunciada na cidade. É desesperador, cara, é desesperador. É uma luta constante e diária pelo mínimo de dignidade para as pessoas. Vale lembrar que, além desses outros pontos, o prédio na Floriano Peixoto, por exemplo, que custou 3,5 milhões de reais, continua fechado e poderia estar abrigando pelo menos 20 famílias das tragédias. Vale ressaltar, fora a questão também com o problema de aluguel social, as irregularidades que foram apontadas, o governo do estado, por meio do Tribunal de Contas do Estado, suspendeu justamente por conta das investigações. No entanto, a prefeitura continuou pagando e aí a gente não entende o porquê dessa continuidade, já que se existe irregularidade é preciso comprovar e apontar esses erros e, obviamente, não continuar pagando já que está irregular. Mas, enfim, são pontos que você vai somando, você vai analisando e que mostram, pelo menos, a falta de competência mínima para adotar as medidas ideais para a cidade, para essa retomada da cidade. Hoje, a gente sabe que muitas famílias sofreram com o aluguel social, seja por atraso, seja para conseguir. Nessa semana, eu fui conversar com moradores do Morro da Oficina e me entristece muito saber que, um ano depois, alguns ainda não conseguiram. Essa mulher que eu conversei, ela conseguiu o aluguel social somente no mês de janeiro. A tragédia foi em fevereiro. Ela era moradora do Morro da Oficina. A casa dela estava interditada, está interditada. E agora vai existir esse alívio para ela, porque além de perder a casa, você ainda tem que tirar do seu próprio bolso para você conseguir pagar, né, o aluguel, as suas contas, enfim. São diversos pontos e que infelizmente a gente vê que ainda muito precisa ser feito. Eduardo, você comentou, eu tenho acompanhado também, você tem feito regularmente vistorias, fiscalizações na Estrada da Saudade. Queria que você falasse para a gente o porquê dessa vistoria e dessa veemência na localidade. Lá na Estrada da Saudade é outra tragédia anunciada. Tem um muro ali na Estrada da Saudade. Quando você passa lá, ele está escorado, se não me falha a memória, por 4 pedaços de madeira. Um muro que, infelizmente, já está invadindo um pedaço da rua. Os carros ali têm que ficar desviando. É uma via importantíssima para a mobilidade do município. Você que é motorista, eu não sei dirigir, mas quem sabe dirigir, quem tem carro, sabe que a Estrada da Saudade é fundamental para a gente chegar até os distritos, muitas vezes para fugir do trânsito. E, infelizmente, ali você tem um muro que está caindo e a prefeitura não toma uma atitude. Eu só quero te explicar o seguinte: por que eu acionei o Ministério Público? Acionei o Ministério Público porque quando é uma obra particular, é um terreno particular, não é de responsabilidade da prefeitura fazer a obra. No entanto, o problema da obra ali, ela é uma questão pública. Por quê? Porque se cair, vai cair na via, ali passam vans escolares, ali tem uma escola que já retomou agora as aulas. Passei lá em frente hoje, cheio de crianças que passam embaixo desse muro, cheio de famílias, vans escolares, ônibus, as pessoas que passam ali de carro. Então, assim, a gente vai esperar cair para que as pessoas morram, para a gente tomar uma atitude? Quer dizer, mais uma vez a gente vai agir com falta de responsabilidade? Qual é o papel da prefeitura? Chama o dono do imóvel, chama o Ministério Público para atestar boa-fé, coloca o Ministério Público na mesa e faz ali um acordo. O morador tem condições de fazer a obra? Não tem condições de fazer a obra? A prefeitura pode intervir? Pode intervir, porque lá, se não me falha a memória, foi no Quissamã. Foi exatamente no isso. Lá no Quissamã, a prefeitura fez a intervenção lá para poupar ali, para que as pessoas não continuassem correndo risco. Na Estrada da Saudade é exatamente a mesma coisa. Se a prefeitura não intervir,
tentei, mandei documento para a prefeitura, pedi ajuda, fiz um apelo ao prefeito, postei nas redes sociais. Ele não tomou atitude, acionei o Ministério Público, porque a hora que aquele muro cair, se matar alguém, até porque tem várias casas do outro lado da rua, né, abaixo do nível da rua, então assim, as pessoas estão correndo risco ali também. Ninguém vai poder dizer que não sabia, porque as autoridades estão acionadas. O que eu tenho autoridade para fazer, eu fiz. Fui lá, fiscalizei, acionei quem tem o dever de ir lá fazer a obra, retirar aquele peso, aliviar aquele muro, fecha aquela rua um dia inteiro se precisar, mas é melhor do que morrer gente. Exato, e a gente lembra que a questão do muro da rua no Quissamã foi por questões de metros e porque foi de madrugada, num período festivo em que muitos já estão reunidos, né, não há tanto movimento na rua assim, até porque o Quissamã ali também é uma via de importante ligação do centro com a região do Itamaraty, do Cascatim, enfim, para as localidades ali do entorno, e é um risco realmente, quando você tem um muro ali quase caindo e passam veículos, ônibus, enfim, vans, como a gente comentou aqui. Então, se a prefeitura fez essa intervenção no Quissamã, a gente, lógico, torce aqui, pede para que a prefeitura possa fazer essa intervenção também na localidade da Estrada da Saudade para evitar possíveis novos problemas que a cidade, inclusive, já tem e muito. Eduardo, talvez algum outro ponto importante que a gente não tenha comentado, que você queira ressaltar aqui? Cemitério municipal. O cemitério também é uma outra ponto muito importante. Eu realizei a 5ª fiscalização no cemitério. Eu comecei a fiscalizar o cemitério municipal ainda no governo interino, quando na época o ex-presidente da Câmara assumiu a prefeitura. Então a situação que ele recebeu lá atrás já foi muito ruim, né? Se passou um ano de governo dele, a gente aprovou ali uma lei, né, um projeto na prefeitura, para que a prefeitura coloque em prática para resolver. Ali você pode passar para iniciativa privada, você pode construir cemitério vertical, você pode fazer o crematório, que já passou da hora de ter um crematório em Petrópolis, né? Você tem as gavetas que você pode recuperar, ou seja, você perdeu, imagina só, você perde um familiar, chega na hora, você não tem aonde enterrar essa pessoa, ou tem que colocar essa pessoa lá no alto do morro, atrás de uma árvore, no barranco. Poxa, eu lembro que foi um menino que estava comigo da minha equipe, o Flavinho. Ele falou: Eduardo, isso aqui é uma questão de dignidade fúnebre. Eu falei: é isso. É exatamente isso. É você dar dignidade para a pessoa numa hora tão difícil, que muitas vezes a família não está com cabeça para pensar em nada, e você tem que disponibilizar um mínimo para que essa família tenha dignidade para se despedir do seu ente querido. Aí você chega no cemitério, é um cenário de guerra. É tudo destruído. É destruído. Estou falando as campas, os espaços que são particulares, não. Estou te falando que é da prefeitura. As gavetas, a quantidade de gavetas destruídas é muito grande. Então, poxa, você pode utilizar de uma PPP, uma parceria público-privada, né, de repente com uma funerária, que foi o que a prefeitura fez no passado, se não me falha a memória, na gestão do Bernardo Rossi, quando foram construídas novas gavetas lá na parte de cima do cemitério. Né, eu já venho acompanhando na época como jornalista, eu fiz essa matéria. Então, assim, são coisas que dá para você fazer desde que você tenha disposição para fazer. Você tem, assim, política não tem jeito, não tem como você fazer política trancado dentro de uma sala. Você tem que ouvir as pessoas, você tem que conversar, você tem que ouvir. Até a oposição, de uma certa maneira, te ajuda, que às vezes você fica tão atolado numa burocracia que uma denúncia te mostra uma situação que você não sabia, como foi a da segurança, que o prefeito me ajudou e a gente conseguiu resolver trabalhando junto, mesmo situação e oposição, trabalhando juntos para a gente conseguir melhorar a vida das pessoas. A situação do cemitério, eu faço um apelo aqui para a SSOP, a quem cabe a gestão do cemitério, para o prefeito Rubens Bom Tempo. Prefeito, a gente precisa melhorar a situação do cemitério, recuperar aquelas gavetas. Tem um espaço lá para recuperar e para ampliar, para que mais pessoas tenham dignidade nesse momento. Prefeito Rubens Bom Tempo, a gente precisa que o senhor atue também na situação dos cemitérios. A gente fez, inclusive, matéria lá no cemitério apontando esses problemas, na verdade, porque teve também um leve deslizamento na parte de cima do cemitério e que até hoje não foi resolvido. Tem campas lá que estão literalmente abertas. Você encontra pelo cemitério, infelizmente, ossadas expostas. Então, como que esse trabalho está sendo feito? Existia, se não me falha a memória, já um processo até de licitação
em relação ao cemitério, e isso foi feito na gestão interina, né? Precisaria de um acompanhamento depois que a nova gestão assumiu, mas isso não foi adiante e fica, infelizmente, aquele trabalho paliativo de chega o período de feriado de finados, dá uma ajeitada ali básica, mais ou menos, mas a gente sabe que na realidade, realmente, o cemitério precisa e muito de intervenções. Lembrando que não é só o cemitério do centro, são 9 cemitérios, se eu não me engano, aqui na cidade de Petrópolis, que precisam de ações aí da gestão pública, de atenção da prefeitura também em relação aos outros pontos. Vereador, obrigado pela presença, por conversar aqui com a gente, por trazer um pouco do seu olhar de fiscalização, das ações que ainda precisam ser realizadas e, é lógico, o espaço está aberto aqui para uma nova entrevista. Te agradeço, muito sucesso, né, para você, para a TV Correio, para o jornal impresso, né, que a gente precisava de um impresso de qualidade, né, como vocês hoje conseguem oferecer para a população, principalmente com independência. Eu agradeço muito, peço que Deus te abençoe essa empresa, e a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho. Bom, que nos abençoe, e a gente faz um rápido intervalo. O nosso jornal ainda não acabou, intervalo de 2 minutinhos e a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito.
A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Acabamos de fazer a nossa entrevista aqui com o parlamentar, o vereador Eduardo do Bloch, para falar sobre as ações aqui em Petrópolis e as fiscalizações. Mas eu estou aqui na mão, nesse momento, com o jornal impresso, nosso jornal impresso, o Correio Petropolitano, que hoje chega à sua 100ª edição. Muita informação de qualidade é levada para você todos os dias com compromisso com a verdade e o melhor de maneira independente. Esse é o formato, esse é o jornalismo do Correio Petropolitano e também da TVC, a TV do Correio da Manhã. Assim, a gente leva para você todos os dias, é o nosso compromisso de prestação de serviços, além de denúncias, das fiscalizações, dos questionamentos. Esse é o principal objetivo que nós temos, esse é o compromisso que, assim como eu aqui no Correio Petropolitano Debate, a Tassiana no Correio Petropolitano às 6h30 e o jornal do Correio da Manhã com o Jorge e com a Roberta de manhã, temos o compromisso de levar para vocês informações, o que mais importante acontece na cidade e, claro, aquilo que ainda precisa ser feito. Durante esse período de 100 edições, criticamos a falta de transparência, criticamos a demora nas intervenções, elogiamos os projetos sociais e assim por diante. E seguiremos dessa maneira, levando para você muita informação com qualidade, o compromisso com a verdade e de maneira independente. E já que falamos sobre o nosso jornal, a gente começa essa volta do bloco falando sobre a cidade de Petrópolis, porque nessa quinta-feira a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, recebeu mais de 2.000 doses da vacina Pfizer Baby, que vai vai retomar aqui então no município a aplicação das doses contra a Covid-19. A partir da próxima sexta-feira, a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra a Covid-19 será retomada no município. A imunização vai acontecer em dias específicos, de segunda a sexta-feira, entre o Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamaraty e o UBSs do Quitandinha e de Itaipava. A imunização de bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias estava suspensa desde o dia 31 de janeiro, enquanto crianças de 3 a menores de 5 anos, que recebiam apenas a Coronavac como primeira dose, foi paralisada na segunda-feira, dia 6. A previsão é de que os imunizantes cheguem ao município ainda na tarde desta quinta-feira. Um lote de 410 doses para completar o esquema iniciado no ano passado pelos bebês com a Pfizer Baby também será entregue. A expectativa é de que ainda em fevereiro o Ministério da Saúde regularize a distribuição dos imunizantes para crianças de 5 a 11 anos de idade. Já para o público acima de 12 anos, adolescentes e adultos, a vacinação não chegou a ser prejudicada. As crianças de 6 meses a menores de 5 anos que iniciarem o esquema de vacinação com a Pfizer Baby deverão receber 3 doses da vacina com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e de 8 semanas entre a segunda e a terceira. Já as crianças de 3 a 4 anos que já tenham recebido as 2 doses da vacina Coronavac poderão receber uma dose de reforço da Pfizer Baby após 4 meses da última dose. Tá, então para você, pai responsável, já pode levar o seu filho, procure um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, faça essa imunização. É importante manter o calendário vacinal, o esquema vacinal em dia. E assim a gente vai, aos poucos, como a gente sempre comenta, vencendo a pandemia, vencendo a Covid-19. A gente vai continuar falando sobre Petrópolis, porque o PROCON Petrópolis, um órgão da Prefeitura, que atua, né, na defesa dos direitos do consumidor, agora passa a fazer parte da Procuradoria-Geral do município.
Até então, o PROCON estava vinculado ao gabinete do prefeito. A mudança, determinada pelo prefeito Rubens Bom Tempo, busca reorganizar os órgãos municipais no organograma da prefeitura. Isso porque o PROCON trata de assuntos mais afetos à Procuradoria-Geral do município. Com a mudança, Barreto passa a ser, por ser o Procurador-Geral do município, passa a ser também o Coordenador-Geral do PROCON. O coordenador direto do órgão segue sendo o Fafá Badia, o Jorge Badia, como a gente conhece, já participou aqui do nosso programa. A medida foi definida pelo Decreto 383, que foi publicado no Diário Oficial do município no dia 24 de janeiro. A gente ainda fala sobre Petrópolis e fala sobre saúde, porque por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região serrana, o CIS-Serra, os petropolitanos que estavam na fila de espera por consultas com médicos de 4 especialidades estão sendo atendidos por meio do projeto Levando Mais Saúde até Você. O caminhão vai permanecer na Praça 14 Bis até a próxima sexta-feira, na verdade até amanhã, e a partir de sábado ele vai estar disponível no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, em Itaipava. Essas serão as primeiras ações, pois a intenção é de que elas se estendam por todo o ano, trazendo inclusive outras especialidades, esse é o objetivo. A ação se estende até o dia 16 deste mês, de 8 da manhã até as 6 horas da noite. Por dia estão sendo ofertadas consultas de 2 especialidades diferentes, como alergista e dermatologista, além de cardiologista e neurologista adulto e pediátrico, que nesse momento são as principais demandas. Já a partir do mês seguinte serão ampliados os tipos de especialidades. A unidade média móvel possui 2 consultórios médicos e uma recepção, contando com climatização nos ambientes. A unidade também tem um elevador na parte traseira projetado para facilitar o acesso das pessoas com deficiência até a parte interna do veículo para o atendimento. Assim a gente espera que realmente seja ampliado, esse serviço seja feito, até porque a gente sabe que muitas pessoas não podem às vezes ir até um posto de saúde, e vale ressaltar que esse caminhão possa ir até as comunidades. Em alguns casos, não adianta você ter apenas ele no centro da cidade. É importante levar esse projeto também para as comunidades, para de alguma forma ampliar esses atendimentos. Mas a gente muda de assunto, fala agora sobre economia, porque o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social da Família e a Combate à Fome publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União uma portaria com as novas regras para os empréstimos consignados no âmbito do programa Auxílio Brasil, que voltou a se chamar Bolsa Família. O texto fixa em 5% o limite para desconto do benefício pago a famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas federais. Além disso, o número de prestações não vai poder exceder 6 parcelas sucessivas e a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5%. Em janeiro, a Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão da oferta de crédito consignado para os beneficiários do Bolsa Família. Em comunicado, o banco informou que o produto passaria por uma revisão completa de parâmetros e critérios. E 2 apostas de São Paulo, veja só, vão dividir o prêmio de 153 milhões de reais. Os 2 sortudos acertaram as 6 dezenas da Mega Sena. O prêmio de 153 milhões do concurso 2.562 da Mega Sena será dividido entre 2 apostas, uma feita em São Paulo e outra feita em Piracicaba, no interior. Cada uma vai receber um prêmio de 76,4 milhões de reais. A aposta de São Paulo foi um jogo simples, feita na lotérica Pinheiros da Sorte, e a de Piracicaba, também do tipo simples, feita na lotérica Ideal. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, dia 8, no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram 6, 12, 32, 44, 51 e 57. A quina registrou 226 apostas vencedoras. Para cada acertador, vai o prêmio de R$ 45.102,73. A quadra teve 14.672 apostas ganhadoras. Cada apostador receberá o prêmio de R$ 992,48.
centavos. O próximo sorteio será realizado no sábado, dia 11, e a expectativa é de um prêmio de R$3 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, no dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. Teve gente sorte aí, o sortudo começou o ano 2023 bem, viu? Mas a gente continua falando sobre a economia aqui no programa, porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou alta de 0,53% no mês de janeiro. Dos 9 grupos pesquisados, apenas o vestuário apresentou variação negativa. O coordenador da pesquisa, Pedro Kislanov, vai falar a respeito desse índice. Ele, que é o coordenador dessa pesquisa, que é realizada pelo IBGE. O IPCA de janeiro teve alta de 0,53%, resultado abaixo do registrado em dezembro, quando a variação foi de 0,62%, e com isso o IPCA acumulou nos últimos 12 meses uma variação de 5,77%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas o grupo de vestuário teve variação negativa, uma queda de 0,27%, e cabe registrar também que foi a primeira queda depois de 23 meses seguidos de altas. Portanto, a última queda, havia sido em janeiro de 2021. Esse recuo agora em janeiro de 2023, ele se deve ao fato de que várias lojas aplicaram descontos, sobre os preços que foram praticados em dezembro, para o Natal. E o fator que mais influenciou aí o grupo de vestuário nesse mês foi uma queda de 1,37% nos preços das roupas femininas. Os maiores impactos no início do mês vieram de alimentação e bebidas e transportes. No caso dos alimentos, pesaram principalmente as altas de mais de 14% da batata inglesa e de mais de 17% da cenoura, por conta nos 2 casos aí de chuvas nas regiões produtoras. Mas, por outro lado, a gente teve uma queda aí de mais de 20% nos preços da cebola. Lembrando que a cebola foi um dos itens que teve maior alta no IPCA de 2022, uma alta de mais de 130%. E agora os preços começaram a ceder, principalmente por conta da maior oferta vindo de regiões aí como o Nordeste e o Sul. Dos transportes, os destaques foram a gasolina, com uma alta de 0,83%, o emplacamento e licença, que é o subitem que incorpora as variações do IPCA, e também o automóvel novo. Vale destacar também a desaceleração do grupo saúde e cuidados pessoais, passou de 1,60% em dezembro para 0,16% em janeiro. Isso porque os perfumes e artigos de maquiagem tiveram quedas de preços, A gente teve uma queda no contexto da Black Friday em novembro, depois uma alta em dezembro e agora novamente uma queda com alguns descontos sendo verificados aí no setor. O grupo de habitação teve uma variação de 0,33% por conta da taxa de água e esgoto, que teve reajustes aí em Belo Horizonte, Brasília e Campo Grande. E, por fim, vale a gente registrar o grupo que teve a maior variação no início do mês, que foi comunicação, uma alta de mais de 2%, porque a gente teve reajuste nos planos de uma operadora, nos combos de telefonia e internet TV por assinatura. Isso acaba impactando também os planos avulsos aí de acesso à internet TV por assinatura. O INPC, por sua vez, teve uma variação de 0,46% agora no mês de janeiro, abaixo do resultado de 0,69% registrado em dezembro, e com isso a variação acumulada em 12 meses do INPC passou de 5,93% em dezembro para 5,71% em janeiro. Tá aí, então, a explicação em relação ao IPCA e também ao INPC, São os 2 dados aí, as 2 pesquisas que apontam aí a variação em relação à inflação e que interferem muito no bolso do consumidor. Mas a gente vai para uma outra informação extremamente importante. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já está disponível na página da internet. Na página do participante, previstas inicialmente para serem divulgadas na próxima segunda-feira, já estão as notas antecipadas, informou o Ministério da Educação. Para consultar a nota, o participante deve acessar a página enem.inep.gov.br/participante. É preciso fazer o login, digitar o CPF e a senha cadastrada no sistema. O Enem avalia o desempenho escolar de estudantes ao término da educação básica e funciona como uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do SISU e das iniciativas como o ProUni. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar os estudantes.
Os resultados são usados como critério único ou complementar de processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso ao FIES. Os resultados individuais também podem ser usados em processos seletivos de instituições portuguesas de ensino superior e que têm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Ainda nesse tema, termina nesta quinta-feira o prazo para que os candidatos pré-selecionados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, complementem os dados de inscrição. O prazo vale para os candidatos em que a inscrição foi postergada, ou seja, prorrogada, para o primeiro semestre de 2023. No caso, as efetivadas em semestres posterior ao que o estudante foi pré-selecionado para uma vaga no programa, segundo o Ministério da Educação. A complementação dos dados de inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, na página do FIES, até às 11h59 de hoje. Não pode perder esse prazo. O FIES é um programa que possibilita a estudantes o financiamento das mensalidades nas instituições de educação superior não gratuitas. O programa é dividido em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O acesso aos cursos tem por base a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O MEC alerta que, após complementar a inscrição, os estudantes devem ficar atentos a alguns prazos estipulados para as próximas etapas do programa. Em até 5 dias contados a partir do dia seguinte à complementação da inscrição, ou seja, a partir de amanhã, o candidato deve validar as informações já declaradas diretamente na instituição de ensino a qual foi pré-selecionado. Além disso, o Ministério ainda acrescenta que, em até 10 dias contados, a partir do do dia útil seguinte à data da validação da inscrição pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, o estudante deve comparecer ao banco para entregar a documentação exigida para a contratação e, uma vez tendo obtido a aprovação, formalizar o financiamento. Então, você estudante, você pré-selecionado, candidato, tem até hoje para fazer então essa complementação da documentação e fique atento a esse prazo para os próximos dias para não perder a vaga e também o seu financiamento. A gente fala agora sobre Nova Friburgo porque a Secretaria Municipal de Políticas Culturais da Prefeitura da cidade e o Instituto Serrano de Economia Criativa abrem inscrições para os cursos de capacitação e consultorias de elaboração de projetos e planos de negócios no programa Acelera Cultura. As atividades estão divididas em 3 conteúdos e formatos: curso de elaboração de projetos, que pode ser online e presencial, plano de negócios, na modalidade presencial, e mutirão de enquadramento de projetos, também na modalidade presencial. As aulas acontecem na Biblioteca Municipal Maria Margarida Liguofori, que fica na rua Farinha Filho, número 50, no centro. As atividades fazem parte do plano de trabalho do Instituto Serrano de Economia Criativa, o ISEC, e da Secretaria Municipal de Políticas Culturais, que buscam impulsionar as atividades dos grupos e agentes da cultura da cidade, qualificando as atividades executivas e incrementando o potencial de captação de recursos por estes agentes e realizadores. Com isso, a pretensão é atrair mais recursos para a oferta de mais atrações realizadas culturalmente na cidade. As dúvidas você pode tirar pelo site que vai aparecer na tela daqui a pouco para você. E se você quiser participar dessas inscrições, você pode estar aqui o e-mail, o site para você acessar e tirar todas as suas dúvidas e também fazer a sua inscrição. A prestação de serviço, como sempre, aqui no Correio Petropolitano Debate. Lembrando, estamos sempre ao vivo nas nossas redes sociais e você pode acompanhar ou rever aquele programa que você perdeu no nosso Facebook, no nosso YouTube, também no nosso site. Assim a gente termina a edição dessa quinta-feira. Amanhã nós temos um encontro marcado, 13h, ao vivo. E é claro, conto com a sua presença. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.
TVC, a TV do Correio da Manhã.